nos campos lá do meu pago, nem da querência no rincão lá da Rondinha. No passo largo beirando a taipa de pedra, a minha vida eu vivi em liberdade. Distrito de Pinhão e Reserva do Iguaçu. Os campos de Guarapuava foram descobertos no ano de 1770. Dia 8 de dezembro de 1771, dia da Imaculada Conceição, foi rezada a primeira missa. Em 21 de dezembro de 1892, a Câmara e a Intendência de Guarapuava, hoje chamada de Prefeitura, criou e estabeleceu as divisas do antigo distrito de Pinhão e Reserva, sendo reconhecida como a sua sede Vila Nova. O território do antigo distrito judiciário do Pinhão e Reserva, cuja linha limite era formada pelos rios Pinhão, Jordão, Tareia, Concórdia, pela Serra da Esperança, dividida nesta época em 9 sesmarias. Fazenda Velha, Boa Cria, Sobrado, Capão Grande, Reserva de Cima, Reserva de Baixo, dos Caldas, dos Coutos, dos Silvérios. A denominação Pinhão vem porque é uma terra riquíssima em pinheiros, que produz grandes quantidades de pinhões, excelente alimento para a engorda de suínos. Reserva, por ter sido aquela parte reservada aos índios nos primeiros tempos da fundação de Guarapuava. Vô, como que surgiu o município de Reserva do Iguaçu? Olha, Davi, a história é longa. Primeiro nós pertencemos a Guarapuava, Pinhão, e depois surgiu o nosso município. Conta pra mim como que tudo começou, eu quero saber. Olha, Davi, teve muito trabalho, esforço, dedicação de todos que lutaram pela nossa terra, que fazem parte da nossa história. Mas não deixa apagar o fogo, para não esfriar a água do chimarrão, que eu vou te contar um pouco do que eu sei sobre a nossa história. O distrito de Pedro Lustosa foi criado por sugestão do coronel Amazonas Ferreira Caldas. Chefe político, getulista, o antigo distrito de Pinhão e Reserva, sendo muito grande, tornava-se difícil o povo recorrer a um único cartório distrital. Então, o pedido foi encaminhado ao chefe da nação pelo interventor federal, Manuel Ribas, por ser homem de muita confiança. O nome é em homenagem ao benemérito e primeiro prefeito de Guarapuava, coronel Pedro Lustosa de Siqueira, e foi criado pela Lei nº 189, de 9 de outubro de 1937. Pelo Decreto 5.709, de 15 de outubro de 1937, foi nomeado José de Freitas Saldanha como escrivão e tabelião do distrito de Pedro Lustosa, com sede na Vila São Sebastião. Em 7 de dezembro de 1961, segundo o livro Sombras do Passado, através da Lei 297/61, a Câmara autorizou o Poder Executivo, na época prefeito de Guarapuava, Moacir Júlio Silvestre, a desapropriar uma área de 10 alqueires de terra na localidade de Rondinha para ser povoada, pois estava tendo mais desenvolvimento que a sede do distrito de Pedro Lustosa. Rondinha era o nome deste lugar por ser parada, ronda e pouso de tropas. A nossa terra, ainda quando pertencia a Guarapuava, teve um grande nome na política local, estadual e nacional. Antônio Lustosa de Oliveira, Tunico Lustosa, nascido em 13 de junho de 1901, em Reserva, filho de Joaquim Ferreira de Oliveira e de Ubaldina Lustosa Dangui de Oliveira. Jornalista, agropecuarista e político. Em 1944, exerceu o cargo de prefeito municipal de Guarapuava, por indicação do interventor federal Manuel Ribas. Em 1947, elegeu-se deputado estadual por 3 legislaturas seguidas. No pleito de 1958, como primeiro suplente, ocupou uma cadeira na Câmara Federal. Em 1960, foi indicado pelo presidente Juscelino como diretor-presidente do Conselho Administrativo da Caixa Econômica Federal do Paraná, até 1964. Foi também diretor da Radiodifusora de Guarapuava. Seus parentes próximos são inúmeros em nosso município até os dias de hoje, embora poucos sabem disso. Pelo distrito de Pedro Lustosa, os primeiros vereadores para a Câmara de Guarapuava foram Dário Alves Ribeiro, Manuel Lustosa Dangui e José Dutra de Campos.
Em 18 de fevereiro de 1964, de acordo com a Lei nº 4.823, foi criado o município de Pinhão e instalado oficialmente em 14 de março de 1965. O primeiro prefeito eleito foi o senhor Osíris Roriz, e como no dia da posse ele não compareceu, neste mesmo dia, 15 de dezembro, foi empossado o primeiro prefeito, Juvenal Estefanes. Olha, estamos aqui na cidade de Pinhão e para chegar na história do nosso município de Reserva do Iguaçu, a gente vai continuar contando como que foi a história de Pinhão. Eu estou na casa do João Maria Dangui, tio João Dangui, e ele que foi vereador no município de Pinhão, representando a nossa antiga Rondinha. É quando foi emancipado, né? Quando foi emancipado. Que ano que foi? Foi ano de 64. 64. Ano de 64. Primeiro mandato de Pinhão. Primeiro mandato de prefeito e vereador do Pinhão. O prefeito eleito foi um e quem assumiu foi outro, né? O prefeito eleito já estava diplomado, o seu Osíris Roriz era o nome dele. Ele é gerente do Zata lá. E quem assumiu foi seu... Aí, quando chegou o dia do candidato eleito assumir, não apareceu. E procuraram, não conseguiram se entender com ele, não apareceu. Aí o juiz de direito de Guarapuava deu a posse para os vereadores. Os vereadores caçaram o mandato do Osíris e deram a posse para o seu Juvenal Estefanes. Juvenal Estefanes. E, olha, gente, tem aqui Isso no primeiro mandato, né? Um documento histórico, né, que o tio João estava mostrando para nós aqui, a ata de posse, né, de compromisso dos vereadores, prefeito, escrita à mão. Está aqui com a data de 15 de dezembro de 1964, que foi o primeiro mandato do Pinhão. Primeiro mandato. E depois veio o segundo mandato e o senhor também foi vereador. Fui vereador no segundo mandato também. Aqui o prefeito foi... Sebastião Passo Ferreira. Nhotão, como é conhecido, Nhotão. né? E naquela época o senhor representava a localidade da reserva. E o senhor falava para nós aqui que o senhor atendia muito o povo lá, que era poucas pessoas que tinham carro naquela época, né? Era poucas pessoas que tinham carro mesmo. Quando precisava, carregava o povo e trazia para... Eu era o socorro daquele povo lá. Tudo sabe disso aí, né? Aquela época o vereador tinha um bom salário? Não ganhava nada. Nem no primeiro mandato, nem no segundo. Não recebíamos nada. Só que é bem que a gente tinha recurso para atender o povo lá, né? Carro bom sempre tive carro bom. E para mim, se tivesse dinheiro, tudo bem. Se não tivesse, a mesma coisa, eu atendia igual. Que tal? Olha aí, só que era bem diferente, né? Então a pessoa era um representante, um líder da comunidade para atender o povo e para votar aqueles projetos que eram benefício do povo. No hospital não tinha aqui também. Tinha que levar os doentes, o machucado, atirado lá no Hospital Santa Teresa. Mas quem eu levasse lá no Hospital Santa Teresa de Guarapuava, eles atendiam lá. Eu levava um doente lá, eles atendiam sem problema nenhum. Mas tudo foi bem as coisas, nunca deu nada errado, né? E as estradas como que eram? Mas aquelas estradas não tinha asfalto, era estrada de terra. E quando chovia, era barrar em tudo quanto era lugar, né? Quantos anos o senhor tem hoje? Estou com 89 anos. 89 anos de idade. Dia 3 de setembro, completei 89 anos. Está aqui, né, lúcido, contando para nós toda essa história. E aqui, as duas atas, né, do primeiro mandato do Pinhão e do segundo mandato. Um documento que ele guarda aqui muito bem cuidado e que, com certeza, guarda uma história bonita que faz parte da nossa também, do nosso município. Fiquei muito feliz do senhor receber nós aqui na sua casa, tio. Muito obrigado pela sua hospitalidade e por fazer parte desse nosso documentário. Fico obrigado a vocês virem também aqui, que isso é muito importante, né? E a gente conversou aqui bastante antes da gravação, muita coisa que o senhor passou para nós aqui que eu não sabia. Pois é.
e muito importante. Muito obrigado, que Deus abençoe sempre, tio, sua vida. E Obrigado para vocês também de vir fazer a visita aqui e fazer essa programação aqui. hoje é dia 5 de março de 2024, eu estou na comunidade de Bahia, em Reserva do Iguaçu. Estou aqui na casa de um grande amigo, uma pessoa que muito amigo do meu saudoso pai e que eu tive o privilégio também de continuar esta amizade na casa do seu Jerônimo Borcati, que foi vereador na época que era município de Pinhão. Jerônimo Borcati é conhecido mais pelo apelido do que pelo nome, seu Fazendinha. Seja bem-vindo e eu quero saber que ano que o senhor foi vereador, representando a Rondinha na época, município de Pinhão. 1976 até 82. Fomos vereador 6 anos na época, representando Rondinha no Pinhão. Pinhão pertencendo à comarca de Guarapuava. Seu Fazendinha, naquela época, o vereador ganhava um bom salário? Como que era? Não, o vereador não tinha salário naquela época. Naquela época ele tinha uma verba de representação por sessão. E ele tinha com direito de 4 sessões por mês. Então tinha um pouquinho lá que você recebia por sessão. Mas era pouca coisa. Inclusive nós fazíamos até brincadeira na época. Porque nós éramos 2 vereadores mais longe. Era eu de Rondinha na época e o Domingos era de Pinharzinho. E os outros eram tudo Pinhão. Então às vezes nós ficava na sessão, daí saía da sessão, ia num lanchonete que tinha lá e ficava tomando uma cervejinha e brincando aí para terminar. Às vezes os companheiros que moravam no Pinhão pagavam a janta para mim e para o Domingos Vera. Porque nós não gostávamos eles, porque nós tínhamos mais despesa de gasolina, morávamos mais longe. Então foram coisas que aconteceu. Outra coisa que eu quero saber, como que era a estrada que ligava a Rondinha ao Pinhão nessa época? Em 76, 77? Essa época é bem complicada. Não temos nenhuma estrada que podemos comparar hoje aqui na reserva que esteja tão precária que nem era naquela época. Daqui de Rondinha a Pinhão era complicado, era difícil. Você demorava um bom tempo. Então hoje as estradas melhoraram tanto que, portanto, é que eu não sei te dizer nenhuma estrada aqui na reserva que eu possa comparar com uma que era naquela época. Ponte quebrada, atoleiro, era complicado mesmo. O seu Fazendinha foi presidente da Câmara também, né, seu Fazendinha? E também quero que o senhor repasse, é importante, que falou ali, o vereador ganhava por sessão, e também tinha uma regra, se o vereador não faltasse, aí tinha um número de sessão, ele já era advertido e depois já era afastado. Sim, na época eu fui presidente de 78 a 80. E o regimento interno ele dizia, por lei, se o vereador tivesse 4 faltas, ele era automaticamente cassado o cargo dele. Então até a segunda, terceira subia a advertência. Era divertido. Mas tinha pela obrigação, o presidente da Câmara tinha que notificar o vereador, ir atrás ou alguma coisa para ele justificar o motivo de sua falta. Porque às vezes seria um motivo de doença, então aí não era possível. Mas se fosse por descuido ou alguma coisa, ele tinha que comparecer, senão ele perdia o mandato imediatamente. Não tinha ninguém que nem hoje que estão procurando lá a justiça eleitoral e tudo aquela época. Não, era a própria Câmara tinha essa autonomia já de caçar o vereador e convocar o suplente. Então a lei era mais rígida, mas ela era sem burocracia, era a própria Câmara que já era uma tomava a lei, decisão. era uma lei que não tinha democracia, era a própria Câmara que fazia aquilo. E não tinha, se acontecesse aquilo, todos os vereadores não eram um ser a favor, era o justo, era a verdade mesmo. O cara faltou 4 sessões, não era assinado o livro de ata, então não tinha como provar. Como é que ele ia mentir que assinou ali naquela época? Não tinha dinheiro, o negócio era duro. E a remuneração era uma mixaria, isso eu não pagava nem a gasolina para ir. Como eu, no caso, que morava aqui longe, tinha meio por amor à camisa mesmo. Mas seu Fazendinha também tem a sua vida marcada sempre trabalhando na agricultura. É um agricultor, começou, hoje a família toda, os filhos também
continuam na agricultura, né, seu fazendinho? Sim, desde a época que eu começamos com a agricultura, e inclusive quando vim para a reserva, vim trabalhar de empregado, uma fazenda, na agricultura. E aí começamos para nós mesmos, foi, graças a Deus, criamos uma família aí, e todos estão seguindo o mesmo ritual. Continuamos hoje firme na agricultura. Não sabemos fazer outra coisa a não ser plantar e colher. Que maravilha! Seu fazendinha também faz parte da comunidade, sempre ajudando, né, sempre fazendo parte das comunidades e contribuindo também com as igrejas, com a parte religiosa também em nosso município. Sim, isso aí também foi um dos passos que nós também tivemos junto. Inclusive, tínhamos algumas notícias novas, que tinha um padre no Pinhão, o Frei Domingos, foi o que mais incentivou nas igrejas. Nós já era, quando mudamos aqui para a Bahia, fomos nós que fomos fundador da igreja aqui na Bahia. E isso aí estava eu envolvido, mas o Zico, que era o mais velho, e o Frei Domingos deu uma mão para nós, para que nós pudéssemos montar nossa igrejinha aqui. Bem lembrado, o Frei Domingos foi quem fez a minha primeira comunhão, inclusive, né? Faz tempinho isso. Seu fazendinha também fez parte do sindicato, né, na época, município do Pinhão, né, seu fazendinha, representando os agricultores. Pois é, também coube nós mais esse cargo aí. Logo na saída, quando saímos com o vereador, eu era o vice-presidente do sindicato, e daí o Juca Campo, que era o presidente, ficou doente, e era um mandato, e eu assumi um ano. E daí, no segundo eleição, me elegeu o presidente do sindicato. E daí eu fiquei representando mais os agricultores, na época, o sindicato rural. E naquela época nós tínhamos o sindicato rural e tínhamos o sindicato trabalhador. E ali nós tínhamos dissídio coletivo. Aí quem decidia as normas dos trabalhistas, que era a SLC, Lei dos Trabalhistas, era eu, o presidente do sindicato, e tinha o Café, que era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Então, na época, eu lembro que tinha o Luiz Melo, que era o secretário lá. Mas nós se dávamos muito bem com ele. Então, houve épocas que nós tivemos assim, muitos assim, vamos dizer assim, não desentendimento, mas era uma forma de arrumar o povo trabalhador. Na época, estavam começando com plantios de batata no Pinhão, na época, os japoneses, e eles carregavam jantarada em cima dos caminhões lá, enxada e ferramenta junto, e brigando em cima dos caminhões. E aí nós, com o Luiz Melo, resolvemos impor uma lei nova, exigindo certos confortos para os trabalhadores. Então ali foram umas batalhas que nós fomos discutindo e trabalhando, mas de acordo com esse sindicato. Um rendiu uma coisa, outro, até que nós chegamos um consenso qual seria melhor, tanto para o patrão como para o empregado. Que maravilha, tá aí fazendo parte da história, então, da Rondinha na época de Pinhão. Conversamos com o seu Jerônimo Borcati. Muito obrigado por receber nós aqui na sua casa, nesta comunidade tão querida. Fiquei feliz, obrigado por contribuir aí com o nosso trabalho, com a nossa história de Reserva do Iguaçu. Mas eu aqui tenho a agradecer a tua presença aqui na nossa propriedade, aqui na propriedade simples, o recanto aqui da Estância Ouro Verde. Mas estamos à disposição, aqui a hora que precisar nós aí, aquilo que tiver em nós estamos ainda, com tudo isso 80, ainda podemos servir para algumas coisas para o povo. Olha, hoje eu estou aqui na casa do José Kinser Ramalho. Zé Ramalho, que começou a sua história política ainda quando era Pinhão, representando Rondinha na época. Naquela época a gente quase que não tinha muita experiência, né, de política. Eu tive que aprender, como diz o causo, na cepa, porque primeiro mandato, aqui nós tinha, na época, estrada de chão para ir até o Pinhão, né? Então a partir do momento que nós passemos a fazer parte da política, vereador na época, nosso sonho era de tornar município a antiga Rondinha. Que quando você começou lá foi em 92? 92. Eu até torcia que o nome do município continuasse Rondinha.
né? Verdade. Mas depois houve uma disputa ali e a reserva venceu, que também é uma história, né, da reserva. Verdade. E daí, nesse processo, né, de emancipação, foi nesse mandato, quando virou reserva do Iguaçu, também na primeira gestão, você foi vereador. Eu tive o privilégio de me eleger naquela época, né, de fazer parte da história do primeiro mandato de reserva do Iguaçu, onde nós tivemos o privilégio de criar a lei orgânica do município. Foi nós que criamos naquela época. E o Zé Ramalho também tem uma outra história, junto com essa da política, da religião, da comunidade, porque a igreja, que hoje é a nossa paróquia Nossa Senhora de Belém, foi idealizada a ideia do teu vô, né? Cândido Ramalho, né, Zé? Cândido Ramalho. Ele era uma pessoa muito devota. Naquela época, a reserva, a Rondinha, né, não tinha nada, era um vilarejo ali, onde ele foi um dos primeiros comerciantes da comunidade, né, e ele fazia parte da igreja do Passo da Reserva, né, e daí achou por bem construir a igrejinha Nossa Senhora do Belém aqui, que foi mais ou menos há uns 80 anos atrás que fundou. E quando o Zé passou a ser vereador aqui em Reserva do Iguaçu, ele também é o autor da lei que criou o feriado da nossa padroeira Nossa Senhora de Belém, né, Zé? Sim, eu fiz a indicação, o requerimento, né? E os vereadores, todo mundo votou favorável e criamos a lei de fazer o feriado de Nossa Senhora de Belém, da padroeira da região. Depois teve mais um mandato de vereador. Tive mais um mandato. Aqui eu tive 2 mandatos e um no Pinhão. Também foi secretário, né, Zé? Fui secretário da Agricultura no segundo mandato, né? Aqui e depois, no mandato de 2013, eu fui secretário de Meio Ambiente. Tá certo. Então, mais uma pessoa que faz parte da nossa história. Muito obrigado. E torcemos que a reserva seja cada vez mais forte. Lembrando que estamos aqui na casa dele, que também é um lugar que faz parte da história, a casa que morava teu pai, né, seu Marinho Ramalho. E também tem alguns dias de história, né, Zé? Tem, essa casa aqui tem mais de 80 anos já. Também foram vereadores pelo território, hoje Reserva do Iguaçu, que pertenceu a Pinhão, José Dutra de Campos, de 64 a 73, Odilon Mendes Sobrinho foi vereador de 73 a 77 e de 89 a 92. Sebastião Ferreira de Moraes, vereador de 1983 a 1988. Raul Reis, fundador do CTG Volante Águas do Iguaçu, também foi vereador de 82 a 88, sendo o presidente da Câmara de 82 a 84. 31 anos depois da emancipação de Pinhão, sendo um município de extensão grandiosa, difícil atender todas as localidades, a população de Rondinha, almejando um futuro melhor, encabeçado por lideranças locais, começou um movimento para se tornar município. No dia 28 de maio de 1995, foi realizado um plebiscito, onde venceu o sim para a emancipação da antiga Rondinha, passando a se chamar Reserva do Iguaçu, pegando o distrito de Reserva e parte do distrito de Pedro Lustosa, município de Pinhão. O município de Reserva do Iguaçu teve sua criação decretada pela Lei Estadual número 11.163, de 4 de setembro de 1995. Primeiro prefeito, Edson Mendes de Campos, de 1997 a 2000. Reserva do Iguaçu faz divisa com Mangueirinha, Foz do Jordão, Pinhão e Coronel Domingos Soares. Estamos aqui na casa do senhor Erondir de Oliveira Soares, uma das pessoas que fez frente à emancipação de Reserva do Iguaçu. Na época, vereador pelo município de Pinhão e foi o presidente da Comissão de Emancipação de Reserva do Iguaçu. Mas antes da emancipação, ele também foi o primeiro cartorário, que é até hoje o cartório de Reserva do Iguaçu.
Senhor Irondir de Oliveira Soares, que ano foi instalado o primeiro cartório aqui, ainda na época, localidade de Rondinha? Eu instalei o cartório, montei tudo da estaca zero, não tinha nada, dei um livro, não tinha nada, comprei todos os equipamentos. Abri o cartório dia 1º de setembro de 1986, aqui na antiga Vila Rondinha, sede do Distrito Reserva. Que maravilha. E o tempo foi passando, né, Irondir, e saiu o candidato a vereador representando a localidade de Rondinha, Invernadinha, onde tinha a tua família. E, se eu não me engano, foi o segundo vereador mais votado de Pinhão na época. Fui, Zé Moraes. Perdi apenas por 6 votos para o José da Rocha Loures, né? José Francisco Rocha Loures. Perdi por 6 votos para ele. Então, peguei uma votação muito grande aqui. Eu tinha como concorrentes 2 pessoas de peso aqui, que é meu primo preferido, o Sebastião Ferreira Moraes, e o José Quis Ramalho. Então, daquela vez, o senhor Sebastião Moraes não se elegeu, me elegi a mim e o José Quis Ramalho. Só que eu tinha bandeira, o que me ajudou, Zé Moraes, eu fazer a votação boa, porque eu tinha a bandeira de campanha. Mas se vocês me ajudarem, eu vou lutar pela emancipação. E eu já tinha, Zé Moraes, quando saí em 92, eu já tinha esse abaixinado pronto. Seu pai já tinha assinado, já tinha bastante assinaturas já nesse abaixinado. Então, eu tinha já o abaixinado, já tinha datilografado, já estava bem encaminhado. Daí, quando eu fiz a votação, eu tinha um compromisso político de lutar pela emancipação, a gente coletou demais assinaturas, né? E fomos dando andamento. Um processo que envolve muitos documentos. Bem, foi uma bandeira de campanha, eleito, o Irondir foi batalhar por isso. O abaixo-assinado que ele está falando, está aqui, tem 341 assinaturas. Fiquei feliz porque vi aqui a assinatura de número 4 do meu saudoso pai, seu José Ferreira de Moraes, que foi uma das pessoas também que ajudou assim como os demais, todos que assinaram este abaixo-assinado. Mas aí vem a comissão e Irondir foi presidente da comissão. Né? Feito o abaixo-assinado, tudo certinho, nós mandamos fazer. Eu peguei o mapa do Pinhão, Zé Moraes, e desenhei mais ou menos para onde que deveria ser o município. Pegamos ali pelo Capão Grande, riscamos no mapa do Pinhão Capão Grande, descemos, fizemos uma linha seca ali antes do Rio São Pedro e descemos até o Rio São Pedro. Levei lá pro Mauro Batistelli, que era funcionário do IAP, ele de muito boa vontade, fez aquele mapa, mas tudo como a lei exigia. De um certo tempo fui buscar aquele mapa. Então, com o abaixo-assinado pronto, com aquele mapa, nós fomos até a casa do deputado Valdir Rossoni. Valdir Rossoni é amigo nosso, até tinha lançado na campanha de 92, que o vereador tinha lançado a ideia de emancipação, aqui na frente da casa do meu saudoso tio Ismael, lançar uma bandeira ali. Ele falou, não, pode contar comigo que eu vou lutar pela emancipação com vocês. E o fato, fomos na casa dele, entreguei a documentação para ele lá, eu e mais algumas pessoas, o abaixo-assinado para ele, cópia, mapa, e ele entrou já, isso era julho de 1993. Ele já em agosto, ele entrou já com o projeto lá na Assembleia Legislativa. O Orlando Pessutti era um cara muito bacana, o Orlando Pessutti homologou que poderia dar andamento no processo. Então já passou pelas comissões, e daí no dia 28 de outubro de 1993, o deputado Rossoni veio aqui. Eu era vereador nessa época, e fizemos uma grande reunião no pavilhãozinho paroquial de Madeira, Zé Moraes, daqui. Então a comunidade veio, apareceu em peso, ele já tinha uns dados que ele pegou na Assembleia Legislativa, que o pretenso município era um município que ia ter renda suficiente para sobreviver, né? Então, era viável economicamente. Daí, conversamos tudo ali, daí ele disse que tinha que ser criada a comissão de emancipação. Daí fizemos a votação ali, a população elegeu o presidente da Comissão Organizacional de Emancipação, que tinha o nome de Coeri, Comissão Organizadora de Emancipação de Reserva do Iguaçu, onde eu fui o presidente, o Orivaldo Ferreira Caldas, nosso parente, era vice-presidente, depois o Tito, o Ormírio Wolff era o primeiro tesoureiro, mais tarde o senhor Sebastião Ferreira Moraes também entrou como segundo tesoureiro, e, enfim, tinha o Miguel Romanive, que também de saudosa memória, também entrou na comissão para ajudar, conscientização, Júlio César dos Santos. Mais tarde foram entrando mais pessoas daquela região de cima,
A estrada entrou daí, tipo assim... A região de Butiá. Isso, até Cedilon começou a fazer parte, o meu sobrinho. Então, aquelas pessoas daquela região foram de suma importância para que nós conseguíssemos, né? Vencer no plebiscito. Né? E teve pessoas também que votou pela não emancipação, né, Herondi? Vale lembrar isso. Olha, né? O sim ganhou, mas teve aqueles que não queriam que fosse município. Então, as comunidades que o não venceu foi lá na Faixa dos Cultos, a parte pinhoense, que é a Fátima hoje, São Sebastião e ali na Copel. As outras comunidades todas compareceram em peso na votação e foram a favor da emancipação. Até antes, porém, dessa fase do plebiscito, tivemos que fazer uma contagem populacional com o IBGE, sabe? E teve que ir para o Rio de Janeiro, uma coisa bem burocrática. Mas graças a Deus, o IBGE do Rio de Janeiro mandou para nós essa homologação, sabe, do pretenso município. A emancipação, se não fosse nós ter feito uma campanha de comunidade em comunidade, conscientizado a importância do município, com certeza não teríamos conseguido e jamais conseguiríamos, porque agora está muito difícil crescer. Até depois daquela, vamos dizer assim, daquela leva que se emancipou Reserva do Iguaçu e vários municípios, não teve mais municípios novos, né? E o governador que sancionou, quem era? O Jaime Lerner, né? Jaime Lerner. Em 4 de 9 de 1995, né? Temos o nosso brasão e a nossa bandeira do município de Reserva do Iguaçu, de autoria do designer Eloy Laércio Mancas. Foi instituído pela lei número 027/97. A bandeira municipal foi instituída por concurso público. Os triângulos são símbolos heráldicos da liberdade, igualdade e fraternidade. O brasão aplicado na bandeira municipal representa o governo municipal. O azul simboliza justiça, nobreza, perseverança, zelo e lealdade. O vermelho simboliza amor pátrio, coragem, dedicação, audácia e paixão. O branco simboliza a paz e a harmonia. O hino de Reserva do Iguaçu foi criado em 1997. A letra é de José Evando de Oliveira Soares e a melodia composta por Luiz Antônio Moresca. Sabemos Reserva do Iguaçu, com vida em nossos corações, município que gera progresso, dos campos férteis da usina e luz. Na parte cultural, nos dias 30 e 31 de maio de 1997, foi realizado a primeira edição do FEMURI, Festival da Música de Reserva do Iguaçu. Na época, foi usado o espaço onde hoje é o Supermercado Castanho. Os proprietários cederam, antes de inaugurar o mercado, para que fosse realizado a primeira edição do festival, que foi apresentado por mim. Daremos início ao primeiro FEMURI, primeiro Festival da Canção Sertaneja e da Música Gaúcha de Reserva do Iguaçu. E vale lembrar que o FEMURI é um evento que todos os prefeitos que aqui passaram realizaram e seguiram com as edições do FEMURI, ficando apenas algumas sem ser realizada. Eu estou chegando aonde é a Prefeitura Municipal da cidade de Reserva do Iguaçu. No início do mandato, em 97, a Prefeitura funcionou em outros locais também. Parte da Secretaria aqui na sede e algumas na Vila da Copel. E durante o primeiro mandato foi construído a sede própria desta Prefeitura. O Paço Municipal foi inaugurado em junho de 2000 pelo primeiro prefeito Edson Mendes de Campos. Galeria de prefeitos da nossa cidade. Edson Mendes de Campos, primeiro prefeito, 97 a 2000. Elias Fará Júnior, que era o vice do seu Edson, eleito de 2001 a 2004. Sebastião Almir Caldas de Campos, prefeito de 2005 a 2008, reeleito de 2009 a 2012. Emerson Júlio Ribeiro, prefeito de 2013 a 2016. Sebastião Almir Caldas de Campos, prefeito de 2017 a 2020. E Vitória Antunes de Paula, atual prefeito, eleito em 2021 a 2024.
Estamos aqui na sala de ensaio da Banda Municipal Vila Lobos. Estou com o maestro Odair, que vai falar para a gente um pouquinho das atividades da Banda Municipal, também das competições que tem participado aí em toda a nossa região. Odair, seja bem-vindo. Obrigado. Então, como o Zé falou, meu nome é Odair, eu sou maestro da Banda Municipal Vila Lobos. Essa banda ela foi fundada em 12 de março de 1997 e ao longo dessa trajetória a banda conquistou inúmeros prêmios, né? Eu faz pouco tempo que estou à frente da banda, faz um pouco mais de 2 anos que essa banda foi reativada pela atual administração e nesse período nós conquistamos alguns títulos importantes, né? A banda retomou sua participação no Campeonato Paranaense Fanfarras e Bandas. Isso foi no ano de 2023 e na ocasião a gente conquistou o primeiro lugar. Neste ano nós conquistamos 2 importantes títulos. Um foi no mês de junho em Irati, num concurso interestadual. A banda conquistou o troféu na categoria e também o troféu de campeã geral, a maior nota do evento. E na sequência nós participamos de um campeonato em União da Vitória, onde a banda também conquistou o troféu na categoria e campeã geral do evento. Atualmente a banda conta com 35 componentes, incluindo crianças, jovens e adultos. As aulas são gratuitas, né, todas custeadas pelo município. E a gente tem uma variedade muito grande de pessoas de vários níveis sociais, de vários segmentos participando atualmente da banda hoje. A banda também se apresenta, né, em eventos no município, em eventos oficiais. Sim, a banda ela é um patrimônio cultural, né, da comunidade. Ela participa prioritariamente, né, dos eventos da administração, então a gente participa do aniversário do município, de solenidades, né, e também a banda está aberta a convites aí da comunidade. Já fizemos apresentações em igrejas e também em eventos também da iniciativa privada. Tá certo. Odair, parabéns pelo teu trabalho que você faz aí com a frente da banda e sucesso sempre aí no seu trabalho. Eu estou em frente à APAI de Reserva do Iguaçu, que foi fundada em 1997. E para contar a história desta escola que faz um trabalho belíssimo em nosso município, eu vou conversar com a diretora Jussara Matos. Então, em 1997, um grupo de pessoas começou a se organizar e criou a Associação APAI de Reserva do Iguaçu. Com o passar dos anos, viu-se a necessidade e a condição, né, de atender as pessoas com deficiência, que é o principal objetivo da APAI. Então, no ano de 99, no mês de dezembro, foi criada a escola, foi dado início ao atendimento da escola. Na época, o nome era Escola Criança Esperança. Então, eu tive o privilégio de estar na inauguração da escola em dezembro de 99, lá na Vila Copel, onde a gente tinha uma sala cedida, né? E então começamos esse atendimento da educação especial. Então, como eu disse, iniciou-se a escola para os pequenos e os grandes, né? Nós tínhamos ali alunos da educação especial de todas as idades. Com o passar dos anos, o atendimento foi se aprimorando e nós, profissionais que ali estávamos, fomos estudando mais, se organizando com a escola, estruturando os atendimentos também clínicos que são necessários para as pessoas com deficiência. Em seguida, iniciamos com o atendimento do SUS, na escola mesmo. Depois, com convênios do Estado e mais convênios do município e do governo federal, demos início à clínica de atendimento do SUS, podendo assim ampliar os atendimentos clínicos de fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia e terapia ocupacional e assistência social. Hoje, nós já aqui na sede do município, né, a partir de 2014, com recursos de bazar da Receita Federal, né, com produtos, a gente conseguiu construir a sede própria da APAI.
Então, hoje estamos na sede própria da escola, onde funciona com 57 alunos matriculados. Temos uma clínica ao lado da escola hoje, que realiza todos os atendimentos clínicos e de assistência social. E estamos com projetos aí de ampliar o nosso atendimento ainda mais na área da assistência social. Então, está previsto já a construção de um centro de referência de assistência social para o atendimento das pessoas com deficiência no contraturno escolar. Olha aí, meus amigos, estamos aqui na Rádio Iguaçu FM e eu vou contar para vocês um pouquinho da história desta emissora. Que foi fundada lá em 1998, a Associação Comunitária de Comunicação, Cultura e Desenvolvimento. E na época, eu também tive o prazer de ser um dos fundadores aí, dos sócios. Na época, juntamente com o João Maria Ribeiro, o Janguinho, eu, o Antônio Lima, que nós já vamos conversar com ele aqui, o Sebastião Campos e o Pedro Nunes. Então, essa foi as primeiras pessoas que começaram a Associação Comunitária de Comunicação, Cultura e Desenvolvimento. E está aqui o Antônio Lima, conhecido Lima Velho, como Lima Velho, que hoje é o atual presidente, aqui da nossa rádio. Uhum. Fala um pouquinho para nós como que está hoje a Iguaçu FM. Bem, compadre, quando começamos aqui, voltamos para a reserva do Iguaçu, tive que sair um pouco da reserva, voltei para a reserva. Loguinho assumi o comando da Rádio Iguaçu. Ela estava em outro endereço meu ruim de acesso, mudamos para um outro endereço, não deu certo também. E agora mudamos para cá, eu acho que agora está dando certo. E agradecendo aí a população de Reserva do Iguaçu, que acolheu muito bem a Rádio Iguaçu, né, compadre? Acolheu muito bem, graças a Deus, ajudando nós, porque aqui não é fácil para comandar uma rádio, né, compadre? Inclusive, parabéns, né, ao Lima, que segurou as pontas, está aqui, porque não é fácil, né, um meio de comunicação. E era um sonho nosso na época. Era um sonho nosso. Né, que a Rondinha, recém-emancipada, a Reserva do Iguaçu, tivesse um meio de comunicação. E a gente foi criado, então, nós criamos a Iguaçu FM, e que está aí, vocês estão vendo, está tocando a nossa música, sempre divulgam aqui também. E eu tive também aqui, né, compadre, alguns programas de rádio, já algumas vezes no passado. Então faz parte também da história do nosso município, é claro, da história também do Zé Moraes. Isso, compadre Zé foi até presidente também da rádio, e sabe que não é fácil para tocar uma rádio comunitária, né? A renda já é bem mais pouco. Parte financeira, né? Parte financeira é pouco, não é muito fácil. Você tem que meio morar na rádio. Eu meio moro aqui na rádio, viu, compadre? Tem várias funções, né? Tenho várias funções. Comunicador, sonoplasta, fazedor de café. Faço café aqui na rádio. Isso, interajo com o povo. E o segredo de uma rádio comunitária, compadre, o senhor já sabe, é falar a língua do povo, né? O povo falar a língua do povo. Então, eu acho que se encaixamos e falamos a língua do povo, né, meu compadre? Isso. E sempre tendo apoio do meu compadre aí, da antiga direção da Rádio Iguaçu, tendo apoio aí da população, né, compadre? Tendo apoio aí, graças a Deus, fomos bem aceitos aí, e agradeço de coração aí a população da Reserva do Iguaçu. Maravilha, então. Tá aí. Curtam nossa Rádio Iguaçu FM aí. Estamos no Campo Dois Irmãos, casa do time do mesmo nome, Esporte Clube Dois Irmãos, que fez história no passado, na antiga Rondinha, em toda a nossa região. E hoje transformado em Estádio Municipal Dois Irmãos, fundado pelo senhor Sebastião Ferreira de Moraes. Por que Dois Irmãos? Porque o terreno foi cedido por dois irmãos, né, Volbert, e quase todo o time do Esporte Clube Dois Irmãos era formado também por irmãos. Estou aqui com o Bruno, que é diretor de esportes aqui do nosso município,
e que vai falar um pouco para a gente sobre esta grande conquista que foi entregue para a nossa população e hoje aqui acontecendo campeonatos aí que tem a participação de toda a região. Para hoje está assim nosso estádio, nosso campo. Hoje a gente está tendo a Copa Sensupeg, né? É uma Copa regional. Estamos com 8 equipes participantes aí. A gente fez um campeonato curto, com poucas equipes, para o pessoal poder conhecer, vir prestigiar novamente, chamar a população, né, que antigamente a gente vinha o nosso campo aqui lotado. Então a gente quer trazer novamente a população, pais, filhos, todos vir prestigiar aqui no estádio. Você viu, Zé, que bancada tudo reformado, vestiário. Hoje a gente tem uma estrutura muito boa. Hoje nosso campo está aí para todo mundo vendo, o pessoal pode aproveitar, pode vir conhecer. E eu só tenho a agradecer a você também, né, Zé, de estar lembrando, contando um pouco da história do Dois Irmãos, que é uma história bonita e bacana, né, para todos os esportistas, para quem está começando, para poder saber um pouco dessa história. Verdade, o Dois Irmãos é um patrimônio histórico da nossa cidade, na verdade, né? Bruno, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Zé. Temos em nossa cidade o Parque dos Tropeiros, que foi construído entre 2002 e 2004. Recentemente foi nomeado Parque dos Tropeiros Hilário Graff Júnior. Com pista de laço, toda iluminada, espaço para acampamentos, pavilhão para eventos, pavilhão para os idosos, churrasqueiras, barracão com projeto para exposições e leilão, praça para grandes shows. Algumas dessas estruturas foram desativadas, outras modificadas e usadas para outros fins, como fábrica de costura e galpão para recicláveis. Eu estou em frente à Câmara Municipal da nossa cidade de Reserva do Iguaçu. A Câmara Municipal, por 10 anos, funcionou em outros locais, em prédios locados. No dia 15 de novembro de 2007, foi inaugurado oficialmente este prédio da Câmara Municipal, aqui na Avenida 4 de Setembro, construída com recursos próprios durante a gestão do presidente Antônio da Silveira Caldas, no biênio 2006-2007. O vice-presidente da Câmara Municipal, na época, Iraídes de Oliveira Machado, primeira secretária Coleta de Fátima Serpa, segundo secretário Nilton Vedir Pereira, vereadores Jocelino Siqueira Moraes, Lincoln Braga, Lucas de Abreu, Valdecir Postal e o Paulo Sérgio Nunes. Na época, o prefeito era Sebastião Almir Caldas de Campos, vice Joãozinho de Abreu Camargo. Este prédio leva hoje o nome do presidente Antônio da Silveira Caldas, que faleceu no ano de 2015 como vice-prefeito do município de Reserva do Iguaçu. Este é o plenário da Câmara Municipal, que leva o nome do vereador Gilmar Lustosa Dangui, eleito vereador em 97 e reeleito em 2001, onde faleceu no exercício do seu mandato no ano de 2004. Eu vou contar para vocês um pouquinho da história da Igreja Nossa Senhora de Belém e como ela se transformou em Paróquia Nossa Senhora de Belém. Igreja fundada há muitos anos por Cândido Ramalho. Aqui acontecia 2 festas por ano, dia 2 de fevereiro, Nossa Senhora de Belém, e 23 de agosto, Santa Rosa de Lima. Muitas pessoas fizeram parte da diretoria desta comunidade, inclusive meu pai, seu Juca Moraes. Uma das capelas foi construída por Leopoldino Almeida, tio Pordo, homem que muito contribuiu por este lugar. Aqui também teve as Santas Missões, em dezembro de 1973. Em 28 de junho de 1998, tendo como presidente do Conselho da Igreja, José Antônio Siqueira Moraes, foi criada a Paróquia Nossa Senhora de Belém, através do decreto assinado pelo então bispo diocesano, Dom Giovanni Zerbini. A posse do primeiro pároco, Padre Jair Arruda, foi em outubro do mesmo ano. A outra, construída na década de 80, foi desmanchada em 2023 para dar lugar
a nova matriz. A frente da igreja foi, desde a sua fundação até o ano de 2023, voltada para a Rua João José Ribeiro, antiga rua principal. Em construção, a nova matriz ficará com a frente para a Rua Coronel Lustosa, voltada para onde a cidade cresceu, por orientação do atual bispo diocesano Dom Amildo, que no dia 13 de fevereiro de 2024 abençoou oficialmente a pedra fundamental da nova construção. Atualmente, o pároco é o padre Agenor Batista. Igrejas evangélicas aqui surgiram, com várias denominações. Destaque para a Assembleia de Deus, fundada em 27 de agosto de 1976, pelo pastor Arlindo Santos Ribeiro, a primeira congregação na casa de Vitor Batista, segunda nos Blém, terceira na casa do seu Joani Sampaio. Primeiro templo na Rua João José Ribeiro e atualmente funciona na Joaquim de Oliveira, está em construção oficial com frente para a Rua Pedro Siqueira. O pastor responsável é Pedro Marcelino Duarte. Esta é a usina Governador Ney Braga, conhecida como Salto Segredo, construída entre o município de Reserva do Iguaçu e o município de Mangueirinha. Iniciada em 1987 e concluída em 1991, sendo inaugurada em 1992. É a segunda maior usina da Copel em capacidade. Ainda dentro da Copel temos o Museu Regional do Iguaçu, contando toda a história do Rio Iguaçu, desde a nascente até a sua foz. O museu atualmente repassou ao município todo o seu acervo histórico. O Parque Industrial da nossa cidade foi criado durante a primeira gestão de Reserva do Iguaçu. Reserva do Iguaçu, além do seu povo pioneiro e descendentes, recebeu pessoas que aqui chegaram para investir e alavancar nossa cidade, com comércios, indústrias, gado e lavouras, gerando empregos e renda através de impostos. Temos os alemães e também seus descendentes, que aqui chegaram na década de 1950, quando ainda pertencia a Guarapuava. Destaque para a Fazenda Rondinha, Volbert, Grupo W3, Fazenda Rodeio, Grupo Reinhofer, Fazenda Campo Bonito, com maquinários de alta tecnologia, entre outros. Em construção também, em nosso município, a cooperativa Codepa, a primeira com silos para recebimentos de grãos. Eu estou na cabanha Ribeirão Bonito, em Reserva do Iguaçu, aonde tem a criação do cavalo crioulo. Daqui são apresentados em várias exposições pelo nosso Brasil inteiro. Na cabanha Ribeirão Bonito, em Reserva do Iguaçu, nós vamos conversar agora com o Carlos, que é veterinário, gerente da cabanha, e vai contar para a gente como que funciona, onde que a Ribeirão Bonito participa das exposições, quais as conquistas que já trouxe aí com o cavalo crioulo. Então, a Ribeirão Bonito tem 20 anos de criação de cavalo crioulo em Reserva do Iguaçu. Tá? E 20 anos parece muito, mas em termos de cavalo é pouco. Tá? São poucas gerações que a gente já tem, porque a seleção é feita em cima de geração a cada geração. Então, uma geração para começar a ser avaliada, esses animais têm que ter no mínimo 4, 5 anos. Então, realmente, um processo lento, demorado. Mas a Ribeirão Bonito tem conseguido excelentes resultados, né, em todas as provas que participa, tanto seja provas morfológicas como provas do freio de ouro, né? A gente todos os anos, desde que a cabanha começou, a gente está presente com animais na Expo Inter, né, que é o palco maior da raça crioula, né? Então isso conseguir chegar lá dentro dessa exposição não é fácil, tá? Não é simplesmente inscrever o cavalo para ir para a Expo Inter, não. Tem que passar por seleções prévias, né? Então, como a gente consegue estar lá todos esses anos, isso já é um fator muito relevante. Tá?
temos premiações excelentes dentro da Expo Inter, campeonatos, grandes campeonatos em todas as posições do Paraná, do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, todos esses estados a Ribeirão Bonito participa de eventos, né? E com excelentes resultados, como eu já falei para vocês. Aqui nós estamos no Galpão das Baias, né? Aqui ficam só os animais que estão sendo preparados para as provas morfológicas ou funcionais, né? E as éguas ficam todas no campo, as matrizes, né, as mães, ficam todas soltas no campo e são emprenhadas com monta natural, com garanhão, mas a maioria são inseminadas com sêmen congelado ou sêmen fresco. Sêmen fresco é um sêmen que vem em umas caixas especiais de transporte e a gente vem de qualquer lugar do Brasil, desde que chegue aqui com 48 horas de coleta, a gente consegue inseminar perfeitamente as éguas com esse sêmen. Bom, depois que esses animais são fechados, são cuidados, são preparados para as exposições, né? O ciclo, vamos dizer assim, ele vai terminar com o quê? Com um leilão. O Ribeirão Bonito faz um leilão anual durante a Expo Inter, né? Já fazem 7 anos que nós temos o nosso leilão dentro da Expo Inter, né? E ali a gente fecha o ciclo, que é um momento importante também, né? A gente cria, a gente cuida, a gente prepara e tem a hora da comercialização. Aqui na comunidade do Bahia, eu estou nesta estrada que antigamente ligava a cidade de Pinhão ao município de Mangueirinha via balsa. Hoje a balsa não existe mais, mas daqui até no Rio Iguaçu tem várias propriedades que geram muita renda para o nosso município. E eu estou aqui em frente à propriedade da Angus da Limeira, do nosso amigo Ricardo, também da Gisele. Angus da Limeira, uma raça que está conhecida no estado do Paraná, no sul do Brasil e, é claro, ganhando espaço em todo o nosso país. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Eu estou no meio aqui das receptoras de embrião. E olha, que gado bonito, que maravilha que é as matrizes que produzem esses bezerros e que depois vão para as grandes exposições aí pelo nosso Brasil afora. Agora estamos na sede da fazenda e está comigo aqui o Fernando, que é gerente, que vai falar um pouquinho o que são esses animais aqui que estão com a gente nesse momento aqui. Isso, esse aqui é o time de pista desse ano, né, que a gente participou, encerrou Chapecó agora, foi a última do ano. Algumas das fêmeas e 2 dos touros, são 6 touros que a gente participou. Aqui os touros adultos e as 2 matrizes futura doadora da fazenda para o ano que vem. Lá onde a gente estava agora há pouco são as receptoras e aqui são as doadoras. São as doadoras. Lá tem filho dessas 3 aqui já, naquele lote lá. E aqui também a gente vê que vocês participam e também é sempre Angus da Limeira premiada, né? Aqui, essa premiação aqui é da feira de Chapecó. Vocês estão vendo que é a Reserva do Iguaçu que participa em grandes exposições pelo Brasil. Vamos citar um exemplo aqui, por exemplo, a Expo Inter, né? Até a Expo Inter, a gente já há um bom tempo está participando lá. Tem a 3ª melhor fêmea da feira lá. Está aqui na Reserva do Iguaçu. E esses pequenininhos que estão aqui? Esses nasceram em Lages. E uma nasceu no caminhão e a outra nasceu em Lages. Então tem um catarinense e um que nasceu no caminho. Eu acredito que seja General Carneiro, por ali, né? Que ela nasceu. Eu estou aqui na comunidade de Faxinal do Soares, Reserva do Iguaçu,
nós temos uma riqueza gigante em nosso município, que é uma estação ecológica. A área total é 1.800 hectares de preservação. Aqui só tem espécie nativa. Hoje ela foi dividida em 3, recebe estudantes, pesquisadores de toda a região. Tem a Casa do Pesquisador e aqui o município adquiriu essa área, aonde tem um retorno muito grande de ICMS ecológico que vem para o nosso município. Então, mais uma das maravilhas que Reserva do Iguaçu possui. Temos 4 assentamentos oficiais: São José, Segredo 2, Barreiro e Paineira. Temos o Quilombo Paiol de Telhas, o primeiro titulado do estado do Paraná, em 30 de abril de 2019, nas terras do Fundão, deixadas em testamento por Dona Balbina Francisca de Siqueira em 1860 aos escravizados e alguns libertos. Temos as comunidades Santo Antão, Invernadinha, Terra Nova, no Bahia, Comunidade Santíssima Trindade, Vila Copel, São Sebastião, Soares, Potreirinho, Nossa Senhora de Fátima, Santa Luzia, Butiá, Pinhal, Rio Verde, São Francisco, São Pedro do Iguaçu, Bicas e Nova Iguaçu. Temos também em nosso município uma multinacional, antiga Fiat Lux, com reflorestamento de pinos, fazenda esta que abriga o histórico Casarão de Pedra, que pertenceu ao coronel Elias Pacheco, onde aqui residia em 1906. Abriga também o cemitério de Pedras, também construído por Elias Pacheco, onde o mesmo está sepultado. Agricultura forte, grandes lavouras, de várias culturas, criação de gado de corte e leiteiro. Destaque para a agricultura familiar, que movimenta recursos e gera renda em nossa cidade. Eu estou aqui em Águas do Iguaçu, uma comunidade de nosso município. E por que Águas do Iguaçu? No início dos anos 80, esta fazenda pertencia ao meu avô Pedro Siqueira. E ele doou alguns alqueires de terra para ser construído aqui na época o CTG Águas do Iguaçu, que era um CTG volante. O patrão era Raul Reis, tinha vindo do Foz do Areia para Copel e eles queriam deixar o CTG com uma sede. E isso foi feito. Aqui inclusive tinha uma fábrica de moldes de tamanco, por isso muita gente conhece aqui também por Tamanqueira. Ainda durante os anos 80, a gente tocou aqui com o grupo Ronda Gaúcha 3 noites de baile na Semana Farroupilha, que essa era a intenção de construir aqui um CTG com pista de laço, com o galpão da parte artística também. Inclusive, foi nessa época que veio a energia elétrica para Vila da Rondinha. E foi construída a rede de uma forma bem reta, com um grande projeto de fazer uma avenida. E ficou por algum tempo as 2 vias, uma para o lado de cada rede, outra para o lado de lá, né, indo e vindo. Depois foi desativado mais tarde esse projeto que tinha de se construir uma avenida. Então por isso que aqui é Águas do Iguaçu, é uma história que talvez algumas pessoas não saibam disso. Hoje muitas pessoas residem aqui, já tem ali ao lado a Vila Rural, logo vem o Parque Industrial da nossa cidade, que praticamente liga daqui até a Reserva do Iguaçu. O nosso município tem 3 colégios estaduais. Eu estou em frente ao Colégio Estadual Professora Isabel Fonseca de Siqueira, que é na sede do nosso município. Na Vila da Copel temos o Colégio Estadual Engenheiro Michel Reidans e na comunidade de Santa Luzia, o Colégio Estadual Antônia Aires Antonichin. Aqui foram construídos centro de saúde, creches, complexo esportivo, ginásio de esportes, o Sindicato dos Funcionários Públicos, na gestão do presidente Jocelino Moraes. Reserva do Iguaçu, segundo o último censo do IBGE, em 2022, tem 6.553 habitantes, um povo de várias raças, cor e religião. Porém, todos, cada um com sua função, trabalham para o crescimento deste lugar. A primeira ligação por asfalto aconteceu no ano de 2006, da Vila Copel até a sede, trecho 8 quilômetros.
Mais tarde, em 2014, o então governador do estado, Beto Richa, aqui esteve no Parque dos Tropeiros, lançando o projeto que foi construído no mandato do ex-prefeito Emerson Júlio Ribeiro, de 26 quilômetros, ligando Reserva do Iguaçu a Dois Pinheiros, no município de Pinhão. Em 10 de junho de 2017, o governador do estado, Beto Richa, voltou para a inauguração da obra, desta vez no Santuário do Passo da Reserva. Eu estou aqui no Rio Capão Grande. Esta é a divisa do município de Pinhão com o município de Reserva do Iguaçu. Para você que vem de Guarapuava via Pinhão, você vai passar aqui na ponte para chegar até o município de Reserva do Iguaçu. Olha, nós estamos aqui em uma das entradas para o município de Reserva do Iguaçu, vamos dizer assim. Aqui está o município de Foz do Jordão, para você que chega aqui da região de Guarapuava, via Candói, Pato Branco. Aqui temos a usina, aonde também vai para Mangueirinha, para o sudoeste do nosso estado do Paraná. E aqui é conhecido como Paredão, Paredão de Pedra, aonde vai para Reserva do Iguaçu. No século XIX, um tropeiro... Eu estou na beira do Rio Reserva, local este onde tudo começou a história do santuário da Nossa Senhora Aparecida do Passo da Reserva, no século XIX, mais precisamente no ano de 1875, um tropeiro vindo do Rio Grande do Sul, ao atravessar este val, o rio estava cheio, o seu cavalo rodou com a correnteza. Logo abaixo aqui, a cerca de 30 metros, nós temos a cachoeira, que também tem 30 metros de altura. Tropeiro, sendo devoto de Nossa Senhora Aparecida, clamou, aflito, para que ela salvasse a sua vida. E ele conseguiu sair na barranca do rio. Depois disso, ele deixou aqui uma certa quantia em dinheiro para que fosse erguida a primeira capela a Nossa Senhora Aparecida, que salvou a sua vida. Conta a história que também foi ele quem trouxe a primeira imagem para o Santuário do Passo da Reserva. Segundo relatos, em 1882 foi construído a primeira capela. Em 1903, com apoio financeiro do coronel Elias Pacheco, por sugestão dos viajantes, procedeu-se uma reforma geral na antiga capelinha. O coronel Elias Pacheco foi durante sua vida o coordenador dos melhoramentos que se fizeram na capela. Vale lembrar que na primeira festa e por muitos anos seguidos, o churrasco não era cobrado das pessoas no dia da festa, porque vinha de doação dos devotos e achava-se justo não cobrar de ninguém, já que não tinha nenhum custo. Em um livro, História de Guarapuava, editado em 1926, o escritor Leocádio Correia, poeta e historiador, e Mário Filipe Oliveiro escreveram um belo texto que tem a imagem da capela em 1926. Logo aqui na chegada, tem a gruta com a água milagrosa que nasce aos pés da Santa. Quem vem visitar o santuário, traz uma vasilha e leva desta água. Esta água nunca secou, mesmo em tempos de grandes estiagens. Depois da capela construída em madeira, por volta do ano de 1944, 1945, foi construído este santuário, todo em pedra, e tem até os dias de hoje. Em 8 de dezembro de 1964, foi doado este altar para o santuário. Doadores: Marins Vaz, Oswaldo Fabrício, Atílio Fabrício e Doroteia Serpa. O altar foi restaurado há pouco tempo, mantendo as características originais. É o altar oficial do santuário. Na parede está registrada também parte da música Nossa Senhora do Passo da Reserva, que conta a história do tropeiro. Em 20 de abril de 2020,
foi apresentado na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná um projeto de lei solicitando que fosse inserido o santuário no roteiro oficial do turismo religioso do Estado e inserido também no calendário oficial de eventos a tradicional festa do dia 8 de dezembro, realizada anualmente. Em 7 de dezembro de 2020, o projeto, que foi aprovado por unanimidade, tornou-se lei com o número 20408, sancionado pelo governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior, pelo chefe da Casa Civil, Guto Silva, e pelo deputado Rodrigo Estacho. Publicado no Diário Oficial, número 10.826, do mesmo dia e ano. O local atualmente é visitado por milhares de romeiros e vem sendo mantido, restaurado e ampliado com recursos de doações de fiéis e de duas festas que acontecem no ano. Uma dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, e a tradicional que acontece desde a construção da capelinha, que é comemorada no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição. Conta com um amplo espaço para acampamentos, com churrasqueiras, banheiros, mirante para apreciar do alto a cachoeira e trilha com chegada ao pé da cachoeira para ver de perto a queda d'água. Em março de 2024, foi construído as estações da Via Sacra e as 7 Dores de Maria. Temos hoje aqui no santuário a casa onde reside o Padre Agenor, que está sempre aqui para receber os romeiros que vêm visitar o santuário e também para celebrar as missas. O Padre Agenor vai falar para a gente um pouquinho sobre o nosso santuário. O santuário, de fato, vem fazendo a sua história, né? Desde o início da sua fundação, foi vivenciando momentos e etapas da sua história religiosa, de fé, neste lugar tão sagrado. Nos últimos anos, eu diria nas últimas décadas até, o santuário avançou bastante, houve muitas melhorias por aqui e hoje também, né, nós estamos aqui já há alguns anos e então é visível que o santuário tem melhorado cada vez mais. E uma das novidades, digamos, é de fato aquilo que o Zé lembrou, a presença do padre aqui, né? Nada mais justo do que um padre para acolher os peregrinos, os romeiros que vêm de longe, de perto, né? E então a gente está aqui, a gente mora aqui, a gente acolhe, recebe as pessoas que passam por aqui, celebramos as missas no domingo e assim a vida do santuário vai se dinamizando com uma espiritualidade de fé cada vez maior. As pessoas estão procurando cada vez mais o nosso santuário, porque estão percebendo que, de fato, este espaço é muito importante, não só para a oração, né, mas também para o descanso, para o lazer, para a convivência em família, né? E nós temos aqui procurado preservar os valores do santuário, aquilo que deu origem ao santuário, né, que é a história do tropeiro, né, o primeiro milagre que aconteceu. Então, hoje ainda vem muitos tropeiros que visitam o santuário, vêm aqui pagar promessa, fazer pedidos, e nós estamos aqui para recebê-los da melhor maneira possível, todas as pessoas que vêm procurar o santuário. Então, é uma grande bênção e é um grande avanço, eu acho, o santuário hoje poder contar com a presença de um padre aqui para poder acolher melhor, oferecer melhor condições de espiritualidade para todos que aqui vêm.
Da época do acontecido, 1875 até 1964, 89 anos, este santuário pertenceu ao município de Guarapuava. De 1964 até 1997, 33 anos, pertenceu ao município de Pinhão. E de 1997 até os dias atuais, ao município de Reserva do Iguaçu. Em 2003, foi imortalizada a história real através da música Nossa Senhora do Passo da Reserva, escrita e gravada por Zé Moraes. Em 2025, o santuário irá comemorar 150 anos de história. Ó Senhora Aparecida, que a minha vida preserva, Nossa Senhora Aparecida, aqui do Passo da Reserva. É impossível falar da história do nosso município sem lembrar da minha carreira artística. Eu iniciei no ano de 1988 com o primeiro grupo da cidade de Rondinha, grupo musical Ronda Gaúcha, idealizado pelo Antônio Lima. A primeira formação, Zé Moraes, Josmar Siqueira, Neguito, Antônio Lima e Gui Morval. Eu toquei o primeiro baile da minha carreira, da minha história, da minha vida, no salão do Sebastião Moraes, na antiga Rondinha, em 1988. Hoje, esse local é o restaurante Galpão Crioulo. No primeiro cartaz, a formação está eu, o Antônio Lima, o Teté e o Gui Morval. Hoje eu tenho uma longa história na música, com 120 músicas gravadas, 8 CDs e 3 DVDs, todas de minha autoria. Representa minha terra por todo o Brasil. Em 2010, criei o Grupo Gaiteiro, que me acompanha nos shows e bailes. Atualmente a formação é Zé Moraes, Júnior Gaiteiro de Cantagalo, Chico Pires de Candói, Manão também de Candói e meu filho Janison Moraes. Para ser da minha terra, preste atenção no recado. Não basta chegar no pronto, tem que ter o umbigo enterrado. Não conheceu o Rio dos Touros, quando passava no val, nem a balsa do Iguaçu, que era feita de pau. Não conheceu a lida bruta de quem se criou no orvalho e nem viu uma safra de porco dos Morais e dos Ramalho. Não conheceu as picadas feita pelo meu povo trabalhador e valente e nunca viu o Passo Largo vedando dia de enchente. Se diz ser da minha terra, mas não conheceu esta gente. O meu pai Juca Moraes, o Ismael, o Nestor Blem e o João Vicente. O Jordãozinho, a Dona Bina e o velho Necretinho curavam o nosso povo, vencendo os pequeninhos. Se diz ser da minha terra, mas os Marques, os Caetano, os Serpa, nem conhece, nunca viu falar na Indusa, Gaspareto e Vitimexe. Não conheceu Joaquim Caldas, nem a professora Undina, e nunca viu cesto e balaio, feitio do seu Pedro Lima. Se diz ser da minha terra, mas não lembra do Antenorzão, e nunca assistiu um torneio no campo do Dois Irmãos. Não fez um remonte de bota ali no Velha Lurindo e nem comeu doce de abóbora no bar do Nho Arcindo. Não lembra do Antenorzinho, delegado de primeira, e nunca viu na Rondinha o jipe do João Siqueira. Não conheceu o Paraílio Vaz, o Chaleira e o Bastião Torto, nem viu o Zouraldo Rocha pedindo voto e comprando porco. Se diz ser da minha terra, mas não lembra da primeira pensão, do velho Sebastião Lau e da Dona Conceição. Não lembra do doutor Avelino, primeiro médico do Pinhão,
e nunca ouviu numa missa o Frei Gilberto 1 hora de sermão. Se diz ser da minha terra, mas tem medo até de estalo de reio, porque nunca ouviu um trovejo de bala nos anos 70, a Casa Nova e Fazenda Rodeio. Se diz ser da minha terra, mas não conheceu o pequeno povoeiro, João Dangui, Fazendinha e o Sebastião Moraes, que foram vereadores primeiro. Nem conheceu os gaiteiros, tio Vicente, seu Oscar, Ney Siqueira e muitos outros, e nem ouviu o quino tio Bardo num violão, num ponteado de canhoto. Nem viu uma surpresa daquelas que só quem conhece me entende, numa chegada com tiro e foguete na casa do Pedro Mendes. Se diz ser da minha terra, mas a nossa cultura não conhece e nem desembucha, porque nunca dançou uma festa ou baile animado pelo grupo Ronda Gaúcha. Se diz ser da minha terra, mas não conheceu a bodega do Rivaldo, a oficina do Miguel e o bar do Azulão, e nunca ouviu num dia de festa a risada do Joaquinzão. Nem viu um larápio sendo preso e por diante levado pelas ruas da Rondinha quando o Loi foi delegado. Se diz ser da minha terra, mas nunca escutou o tio Mucico, o tio Pulinário, num caos engraçado mais verdadeiro, não conhece os Lima, os Firmino, os Legário e nem os descendentes do Amálio Pinheiro. Se diz ser da minha terra, mas não conheceu o tio Pordo, o Didácio, os Martins e o Sutil, não conhece os Pedreiro, os Bento, os Soares, os de Paula e nem a família Brasil. Os Antunes, Lopes e Ribeiro, Caldas, Pacheco e Ferreira, Lustosa, Nunes, Dangui, Fonseca, Santos e Silveira, e muitos outros, talvez aqui não lembrado, que construíram a nossa história. O meu respeito, muito obrigado. Só quem é da minha terra conhece o santuário e o casarão, sabe onde era o encantilado e conhece a história do fundão. Esta é a rondinha que eu falo. De onde vem este chiru? Já pertenceu a Guarapuava, Pinhão e hoje é reserva do Iguaçu. Não fale mal da minha terra, muito menos do meu povo, porque aqui eu sou nascido e sou um taura de retovo, e se Deus me der outra chance, eu quero aqui nascer de novo. Que história linda que tem a nossa terra. É, a água esfria, o fogo apaga, mas a nossa história jamais se apagará. Licença, meus amigos, estou chegando para cantar a querida terra minha. Eu fui criado nos campos lá do meu pago, nem da querência no rincão lá da Rondinha. No passo largo beirando a taipa de pedra, a minha vida eu vivi em liberdade. E aos domingos eu ia lá no Bahia, na igrejinha da Santíssima Trindade. Meu velho pai, amigo Juca Moraes, grande safista de onde vinha o sustento, cresceu descendo lá na Serra dos Macacos, nos 500 metros com o dia amanhecendo. No Rio Bragança, a Cachoeira da Feiura, o Rio dos Touros, no Iguaçu desemboca. Esta região faz parte da minha vida, eu lembro ainda do rincão dos Taiacocas.
primeiros comerciantes da Rondinha foi o pioneiro, o senhor Cândido Ramalho. Lá na bodega do velho Pedro Polaco tinha de tudo e se jogava baralho. Na casa nova meu avô Pedro Siqueira, grande fazenda que à beira do Rio Jordão.